Olá, eu me chamo Rodrigo Saraiva, sou professor de Geografia da Missão para Amapá e hoje eu vou apresentar uma aula para vocês sobre Geologia. Mas o nome dessa aula em específico eu coloquei como Metodologias de Retaguarda no Ensino de Geografia no contexto da educação adventista. Mas antes de iniciarmos eu quero pedir licença e eu quero orar com vocês, ok? Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, graças a Te damos, Senhor, por mais esse dia de vida. E neste momento, Pai, quero te pedir que o Teu Santo Espírito acompanhe as nossas atividades, que a Tua graça possa estar nos alcançando e que tudo possa acontecer de acordo com a Sua vontade. Pai, continue nos abençoando, nos dando um bom dia, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Sim, vamos lá. Queridos, esse tema foi pensado a partir do momento que é uma formação também para os professores de Geografia, e hoje nós vivemos em um momento onde as práticas educacionais elas estão permeadas pela inovação. Então, quando a gente fala de inovação, inovação nada mais é do que o ato ou o efeito de inovar, ou ainda aquilo que é uma novidade, uma coisa nova. E realmente nossos alunos eles têm o diferencial de hoje estarem em meio a uma sociedade tecnológica. Só que também é preciso a gente ter um certo cuidado, um alerta em relação a isso. Por quê? Porque como hoje a gente vive um período de globalização, a gente acaba sendo bombardeado diretamente por novas tecnologias, novas informações, mas nem sempre isso vai acabar sendo benéfico para o nosso aluno. Então, será que realmente tudo isso de inovação, de tecnologia, acaba sendo algo positivo, principalmente na prática de ensino e aprendizagem que a gente acaba trazendo no dia a dia? Quando a gente observa, alguns lugares no mundo eles já vêm mudando essa perspectiva. Por exemplo, os celulares saindo da sala de aula, países que estão justamente inibindo a utilização de tecnologia no espaço educacional, por quê? Isso acaba matando a criatividade dos nossos alunos. Além disso, tem outro problema que a gente vai observar no Brasil. Nosso país ele tem cerca de 22 milhões de habitantes que não têm acesso à internet, ou seja, são excluídos digitalmente. E também a gente tem cerca de 6 milhões de casas que não têm esse acesso. E isso eu estou falando daqueles que não têm acesso nenhum, fora aqueles que têm acesso precário. Já os dados do IBGE mostram que a região norte do Brasil é uma das regiões que tem o menor acesso junto com a região nordeste. Então isso aí já entra dentro do campo da nossa união. E para justificar essa aula que eu vou apresentar a vocês, eu estou trazendo uma aula que tem como temática o uso de uma metodologia de retaguarda. Ou seja, uma metodologia que faça sentido à vida do aluno, que esteja ligada a vivências, experiências, ao dia a dia dele, e onde o professor ele tem um papel de facilitador, onde nós estamos ali acompanhando os seus movimentos e percebendo aquilo que é potencialmente favorável a ele e aquilo que pode prejudicá-lo. Então, dessa maneira, a gente vai entrar em uma das nossas principais referências, que é o livro da Pedagogia Adventista, onde a gente observa algumas habilidades e alguns pontos importantes em que o professor ele precisa ser trabalhado para desenvolver sua metodologia e suas aulas. Tá? Primeiro, nós devemos conhecer os limites e possibilidades dos nossos educandos. Então, essa aula ela foi pensando na realidade de muitos dos nossos alunos que, mesmo estando em uma escola que é privada, mas hoje eles podem ser alvo de filantropia, hoje não podem ter o acesso à internet de uma maneira adequada. Também fazer uso de uma linguagem adequada, ou seja, não adianta eu trazer um equipamento tecnológico de última geração se esse aluno ele não tem acesso, ele não está preparado para esse tipo de linguagem e informação. Cumprir com clareza e objetividade o processo de ensino. Então, logo mais vocês vão ver que dentro da prática didática a gente tem uma construção bem simples e direta, que é uma linguagem onde o aluno ele vai conseguir compreender isso de maneira clara. Além de relacionar teoria e prática por meio das práticas pedagógicas, ou seja, daquilo que o aluno está acostumado a fazer e que ele tem em sua vivência. Para isso, nós iremos falar sobre a estrutura da Terra. E os objetivos dessa aula são identificar as camadas da Terra e descrevê-las. Tá ok?
Só que a gente vai utilizar uma das competências da BNCC, que é relacionada à experimentação científica. Então, nós vamos conhecer as camadas da Terra através de experimentos, e através desses experimentos a gente vai conseguir fazer uma descrição mais detalhada de cada uma das etapas. Ok? Vamos lá. Quais são as camadas da Terra? Basicamente, nós temos 3: crosta, manto e núcleo. Sendo que a crosta ela é a parte mais estreita do nosso planeta, onde nós temos o material sólido, e esse material é dividido em o solo, as rochas, as placas tectônicas. Logo abaixo da crosta eu tenho o manto. Só que esse manto ele é dividido em manto superior e manto inferior. Nesse manto eu tenho uma camada chamada astenosfera. Ela é uma camada onde eu tenho o transporte de líquido magmático, e esse líquido ele acaba fazendo com que as placas tectônicas elas deslizem em diferentes direções, em diferentes velocidades, fazendo com que aconteça a tectonia da Terra. Um detalhe bem interessante é que nessa camada o magma ele tem uma textura mais pastosa, ok? Após essa camada eu tenho o manto inferior. No manto inferior eu tenho uma temperatura mais elevada, e eu tenho também uma proximidade maior do núcleo. E essa proximidade maior do núcleo é que faz com que eu tenha a troca de calor entre a astenosfera e o manto inferior, fazendo com que eu tenha a formação das células de convecção, ou células magmáticas, que vão se deslocar de um lado para o outro, fazendo o movimento das placas tectônicas. Depois disso eu tenho o núcleo externo, onde eu vou ter o aumento da temperatura, e ele também vai se comportar como um líquido, que vai ajudar a aquecer inclusive o manto inferior. E por fim eu tenho o núcleo interno, que ele vai ter um comportamento de sólido. Cada uma dessas camadas elas têm uma estrutura química diferenciada, uma densidade diferenciada, e elas foram identificadas através de aparelhos sismográficos, tá? Através da leitura de ondas, onde as ondas P e S elas faziam a leitura do que era material líquido e o que era material sólido. E um ponto interessante é que entre essas camadas existem algumas descontinuidades, como a descontinuidade de Morovec, como a de Gutenberg e a de Lehmann. Rodrigo, como é que o aluno ele pode visualizar isso de uma maneira interessante, se com toda a tecnologia que o homem desenvolveu até hoje, ele só conseguiu chegar no máximo a 12 quilômetros, que foi o buraco de Kola, lá na Rússia? É simples, através de experimentação científica. A partir do momento que eu utilizo a experimentação científica, eu consigo trazer para ele algumas informações extras. Por exemplo, para quem não sabe, o núcleo interno ele não é sólido, ele é líquido, só que ele se comporta como um sólido. Rodrigo, eu não entendi. Queridos, a pressão atmosférica em relação ao núcleo interno, ela é 1.300.000 vezes maior do que a da nossa superfície. Então, aquele material líquido lá ele está prensado de uma maneira que ele se comporta como um sólido. Só para você ter ideia, ali eu tenho níquel e ferro. Esses dois metais eles derretem a uma temperatura de mais ou menos 1.500 graus. Ali o núcleo interno da Terra ele tem cerca de 6.000 graus, o que seria a temperatura da superfície do Sol. Então, Rodrigo, como é que eu consigo provar isso? É simples, através de um experimento chamado fluido não newtoniano. Nesse experimento, eu coloco a possibilidade de um aluno estar colocando o dedinho ali na maisena com a água, um experimento super simples, onde quando ele aperta de maneira leve e devagar, o seu dedinho vai afundando, ou seja, sem nenhuma pressão, e depois eu coloco ele em uma situação de estresse, onde ele começa a socar, e ele começa a bater nessa massa, e ela fica resistente, ela fica dura. A partir daí eu consigo explicar esse princípio, mostrando como o núcleo interno, mesmo estando em um estado líquido, ele se comporta como um sólido. E eu consigo explicar isso até demonstrando através também do achatamento da Terra. Outro ponto que a gente vai conseguir trabalhar é a distribuição das camadas da Terra tranquilamente a partir de um exemplo bem prático
prático da nossa vida. Nesse experimento, eu coloco a possibilidade de um aluno estar colocando o dedinho ali na maisena com a água, um experimento super simples, onde quando ele aperta de maneira leve e devagar o seu dedinho vai afundando, ou seja, sem nenhuma pressão, e depois eu coloco ele em uma situação de estresse, onde ele começa a socar, ele começa a bater nessa massa e ela fica resistente, ela fica dura. A partir daí eu consigo explicar esse princípio, mostrando como o núcleo interno, mesmo estando em um estado líquido, ele se comporta como sólido. E eu consigo explicar isso até demonstrando através também do achatamento da Terra. Outro ponto que a gente vai conseguir trabalhar é a distribuição das camadas da Terra tranquilamente a partir de um exemplo bem prático da nossa vida. Nesse experimento, eu coloco a possibilidade de um aluno estar colocando o dedinho ali na maisena com a água, um experimento super simples, onde quando ele aperta de maneira da nossa vida, que é o quê? Um ovo. Quando a gente fala sobre ensinar dando significado, são coisas do dia a dia. Por exemplo, aqui eu tenho a imagem de alguns alunos que fizeram o experimento do fluido não newtoniano. Aqui eu tenho uma atividade com o ovo que me faz pensar sobre a estrutura da Terra. Um exemplo, eu tenho a crosta, que é a camada mais fina do nosso planeta. Eu tenho o manto, que é muito parecido com a clara, que é a estrutura de maior proporção. E por fim eu tenho o núcleo, assim como a gema. E aí a gente vai perceber que a gema ela também envolta em um material muito parecido com aquela pressão que vai ser exercida sobre o núcleo interno. Outro detalhe que é muito importante é que são atividades que esses alunos eles vão gostar de fazer. Eles vão ter uma vivência, eles vão ter uma afetividade. Afinal de contas é uma brincadeira, afinal de contas isso são coisas que ele tem na cozinha da casa dele. E ele pode fazer com seu pai, com a sua mãe, dando significado a esse aprendizado. E aí, quando a gente tem isso, a gente consegue enriquecer muito mais esse aprendizado, a gente consegue fazer feedbacks muito mais importantes. Então, a partir do momento que eu trabalho nessa perspectiva e eu apresento esse aluno um ensino contextualizado, onde ele entende a diferenciação entre as camadas da Terra, ele entende algumas informações extras através da experimentação científica, eu estou possibilitando realmente que essa educação ela tenha um significado muito amplo para a vida dele, e mais ainda, que ele consiga entender como o nosso planeta ele tem um sistema super delicado, e ele consiga reconhecer que Deus é o Criador de tudo, e que através da sua intencionalidade e da sua graça, ele nos deu um planeta em perfeito equilíbrio. Isso aí nos ajuda a restaurar, nos ajuda a estarmos integrados à ideia do Criador, que é preservar e cuidar do nosso planeta. Então, agradeço a oportunidade e muito obrigado por tudo.